Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural, Freitas Imóveis, Uruguaiana. Estamos apresentando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. É um programa realizado pelo Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje tem um convidado, o pró-reitor de extensão da Universidade Federal de Santa Maria, Flavi. Bem-vindo ao programa, Flavi. Muito obrigado, Lígia, pelo convite, pela oportunidade, por essa recepção tão calorosa aqui no teu ateliê. Obrigado. Estamos hoje com o cenário aqui no meu ateliê, né? E eu tenho a curiosidade de fazer umas perguntas, então, para o Flavi. O nome dele é Flavi Ferreira Lisboa Filho. Eu já estava até investigando de onde é que é esse nome, Flavi, que eu acho tão querido, assim, um pouco diferente, não comum, né? Flavi, tu é natural de onde e como é que foi a tua infância e adolescência em relação, depois, às conquistas que tu foi construindo, né, na tua vida? Tu já sentia alguma pegada, assim, alguma pista? Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite de estar aqui. Muito bacana o teu espaço, parabéns pelo teu ateliê. Estou encantado com as obras, com as peças que estão aqui. Obrigada. Eu sou natural de Júlio de Castilhos, é uma cidade próxima aqui à região, né? E, enfim, lá vivi a minha infância, a minha adolescência, numa casa cheia de irmãos. Nós somos 4 irmãos. Foi uma infância muito feliz, muito divertida, muito animada. Eu tive a oportunidade de conviver mais com os meus avós, porque sou o neto mais velho da família. Tu é o primogênito. Sou o primogênito. Legal. É bom ser primogênito. É bom. Eu também sou. A gente vai puxando a frente, como se diz, né? Mesmo. Vai abrindo caminho. Então, isso foi muito legal. Crescer com irmãos, eu acho que isso é incrível. Talvez quando a gente é criança não se dá conta, mas depois que o tempo passa, como é bom poder contar com uma família numerosa, né? E a gente sempre aprende, né? Aprende muito. Nas relações humanas, na convivência, começa aí, ó, desde cedo, né? Desde cedo. E a gente sempre guarda umas histórias com os irmãos, isso que é legal, né? Sim, e tem de tudo que é tipo essas histórias, né? Desde as disputas, assim, para brincadeiras, até aquele ombro amigo verdadeiro na hora que tu precisa, porque a família é quem tá ali para te apoiar, né? É verdade. E no interior, quando eu nasci em Porto Alegre, né, mas a gente vinha para Santana do Livramento nas férias. Quando no interior a gente tem mais acesso ao rio, a pescar, exatamente, não é? Exatamente. É inesquecível isso. Inesquecível. A casa dos avós, que era para fora, era um lugar assim encantado. Desde o arvoredo, que na cabeça da gente é um bosque, o açude, que é um lago imenso, porque o olhar da criança é diferente sobre isso tudo, né? Fica marcada essa paisagem, né? Aquela estradinha de chão. Exatamente. Tudo legal. Isso fica marcado na essência daquilo que a gente né? E nessa adolescência ou nessa idade infanto-juvenil, tu já era estudioso? Como é que era na escola? Vamos dizer que sim. Eu já tinha essa pegada, assim. Eu não sei, talvez pelo fato de ser o mais velho também. E sempre gostei muito de estudar. Tu era exigente, queria ter boas notas? Eu acho que ou era exigido? Bastante exigente comigo mesmo. E também sempre tive uma cobrança dentro de casa, porque a gente se dedicasse, desse o melhor possível.
Enfim, acho que sempre foi uma conversa, assim, acho que não era exclusiva da minha casa de dizer, ó, a herança de vocês é o estudo, então aproveitem. E desde cedo sempre foi assim, mas sempre senti muito prazer em estudar, em estar envolvido com a escola, com essas atividades extracurriculares também. Lembro que a mãe, nesse período de infância, matriculou todos nós no francês. Imagina, em Júlio de Castilhos, nós ali com 11, 12, 13 anos, porque as idades muito próximas, todo mundo matriculado na aula de francês. Era francês, depois era sapateado, depois era grupo de dança, depois teclado, enfim. Tu conviveu com a arte, então. Sim, desde cedo, Que desde bacana. cedo. Eu acho que isso é muito legal na formação da criança, verdade. da criatividade, né? Nossa, abre, né, os horizontes. Com assim. certeza. E depois, como é que foi a escolha da graduação? Tu tem 2 graduações, né? Sim. Uma em administração e outra em comunicação. Exatamente. Muito legal. Então, quando chegou aquela época de escolher o curso, eu acho que a gente escolhe muito cedo a nossa profissão, né? A gente com 16, 17 anos escolher uma profissão para a vida é algo difícil, né? Mas sempre tive o apoio da minha família e acabei escolhendo a administração, muito inspirado ali no que eu via a minha mãe fazer. Ela estava fazendo uma formação em administração, eu acompanhei isso e aquilo vi ela estudando, tipo, mas isso é legal, acho que eu quero fazer isso também. E aí acabei escolhendo a administração como a primeira opção, deu certo, emplaquei no vestibular e em seguida, no outro ano eu digo, mas eu estou fazendo administração de noite, posso aproveitar melhor o meu tempo, vou fazer alguma coisa de dia também. Olha só. E aí escolhi a área da comunicação, das relações públicas, sempre tive uma vocação para essa área de comunicação, marketing, gestão de pessoas, e por aí foi direcionando a minha caminhada. Ocupou né? bem o teu tempo livre, né? E ainda encontrava tempo para fazer estágio e tudo mais. Que coisa boa! Verdade. Então aí tu saiu de Júlio de Castilhos e veio morar em Santa Maria, então, Exatamente, pra estudar. era quase uma condição para sair de Júlio de Castilhos, passar no vestibular, então eu dei o meu melhor para vir para Santa Maria. Que legal. E depois aí tu... eu tinha visto mesmo no teu currículo que a administração e a comunicação tinham datas muito similares, próximas, Eu disse, eu acho que ele estudou junto, né? Que bacana. E aí tu faz então um mestrado, depois o doutorado. Qual foi a motivação? Pelo jeito tu gostava de estudar gosto até hoje. E continuar na vida hoje. acadêmica, Exatamente. né? Porque ele fez mestrado e doutorado muito jovem, né? Foi na sequência. Então, isso é muito positivo também. Eu terminei as 2 graduações no mesmo ano, na verdade. Foi todo um esforço para isso acontecer. Mas aí depois eu pensei, vou seguir no mestrado, me identifiquei com a carreira acadêmica de fato, com os meus professores, os professores e as professoras sempre foram uma grande inspiração. Alguns que eu carrego no coração até hoje, desde o jardim da infância à graduação, e que são exemplos, e outros que são exemplos de como a gente não deve fazer também, porque tem isso, né? Tem. Mas enfim, aí quando eu escolhi, eu quero ser um bom professor, e fui fazer o mestrado, fiz na UFSM também, na área de engenharia da produção, e tentando linkar as 2 áreas ali, administração e comunicação. Fui para o que chamavam de endomarketing, hoje, que é o marketing voltado para dentro das empresas, né? E aí depois fui melhorando essa ideia e hoje vamos chamar de comunicação interna. Aquilo que ajuda a fluir dentro das organizações para que se tenha um melhor rendimento, mas que as pessoas se sintam satisfeitas com aquilo que fazem. E como fazem isso hoje? É muito positivo, Exatamente, né? Acho que é bem importante no ambiente de trabalho, né? E tu aplica isso na tua profissão também? Procuro. Agora, como também na gestão, né? Os cargos que tu ocupa. Exatamente. E a escolha pelo tema do doutorado, que eu achei tão bacana. Então, quando chegou na hora de fazer o doutorado, eu digo, acho que eu vou voltar para a área da comunicação. Porque eu terminei a graduação e já comecei a lecionar. Foi imediato, assim, antes do mestrado mesmo. Foi num concurso para uma seleção para substituto no UFSM, trabalhando na área de administração. Aí no doutorado eu pensei, já que eu fiz o mestrado numa área muito próxima da administração, vou fazer o doutorado em comunicação.
Ele foi sempre somando, né? Sempre eram os 2 cavalos, o branco e o preto. É isso aí, abrindo os horizontes sempre, né? Legal. Acho que isso é bem importante. E na coisa do doutorado, agora conversando contigo, me dou conta de que parece que volta aquelas memórias da infância, porque eu fui me dedicar para cultura tradicionalista, ou melhor, a cultura gaúcha, a cultura do nosso estado e como ela era representada na televisão. Num programa bastante tradicional, como é o Galpão Crioulo. Eu achei muito interessante a tua pesquisa. E tive a oportunidade de entrevistar os apresentadores do Galpão Crioulo à época ainda. Era o Nico, o Fagundes ainda estava e o Neto. Então, foi muito legal. Acho que só soma, né? O objetivo era mostrar o quê? O tradicionalismo que era representado na televisão, é isso? Exatamente. Na verdade, era como a cultura gaúcha era representada na mídia, pela mídia regional, a mídia do nosso estado. E aí tem perspectivas super diferentes. Por exemplo, tem uma perspectiva tradicionalista, muito vinculada ao movimento tradicionalista gaúcho, tem uma perspectiva nativista e tem uma cultura gaúcha que não é nem nativista e nem tradicionalista, mas que faz parte da cultura do nosso estado. E como é que tudo isso ajuda a atualizar a representação da identidade gaúcha. Sim, até para levar a verdadeira, digamos, tradição, enfim, e também a atualização dela. Exatamente, ver como que ela está ali representada e quem que ela representa, que discursos estão ali presentes, o que fica subentendido e aquilo que é silenciado também nesse discurso midiático, né? Bem bacana. Foi bem interessante. Porque eu já fiz uma entrevista aqui sobre o tradicionalismo gaúcho e é um campo muito vasto. Exatamente. Realmente dá para ter um programa só sobre o tradicionalismo gaúcho. E rende bastante. Porque é impressionante as facetas, a cultura, a história, riqueza da cultura gaúcha, quando a gente começa a enxergar ela de uma maneira mais ampla e não centrada exclusivamente numa representação hegemônica do que seria o ser gaúcho. Sim. O ser gaúcho é plural e acho que é assim que a gente tem que enxergar. Sim, as porque coisas. o gaúcho é incrível, nós estamos realmente num lugar de muita cultura e de muita arte, não só Santa Maria, como todo o estado. Todo o estado, e o exatamente. sul do Brasil, né? A inteligência do gaúcho. E essa questão, ele é muito relacionado com a arte, a música, o canto, a interpretação, a poesia, a dança, as vestimentas. Exatamente. Tem a uma comida. riqueza, exatamente, a culinária, tá aí, ó, tem uma riqueza cultural muito grande para ser explorada. E eu acho que aquilo que a gente deve defender é que ela seja plural, que nós não tenhamos uma única representação disso, mas enxergue as diferentes contribuições que a gente tem. Que a gente tem um legado bacana de uma imigração italiana, de uma imigração alemã, nós temos de uma cultura africana, nós temos uma representação que está para além daquela vinda da Península Ibérica, portuguesa e espanhola. Ser gaúcho é muito mais, tem um pouco de tudo isso, né? E a gente vai encontrar. Tu chegou nessa tua pesquisa a encontrar a origem do gaúcho, assim, do nome? Existem diversas possibilidades dessas origens, né? Sim, não e tem inclusive vem a expressão gaúcho, tá ligado à linguagem quichua, que usou pela primeira vez o termo, mas enfim, isso acho que entra bastante em possibilidades, hipóteses dessa origem do gaúcho. Sim. Mas certamente é característico de um sujeito que se forma aqui nessas paragens, né? Que está para além dos limítrofes hoje do que é o Rio Grande do Sul, mas tu pega uma região do Uruguai, uma região da Argentina, tu vai encontrar traços bastante similares também. Pois é. Mas que nos difere justamente por essas heranças culturais diferentes que nós temos. E estes também vieram de outros países. Exatamente. Tanto Uruguai, Argentina. Exatamente. E nós também viemos Exatamente. Porque aqui tinha os índios. Exatamente. Vai ter toda essa fusão também com a cultura indígena, que vai ficar bastante marcada. Em alguns momentos isso vem mais forte à tona, a gente vai ver muito sobre o mito de Cepé também na cultura gaúcha, né? Como que o indígena é tratado. E reforça, eu acho que o que vale a pena a gente olhar é esse lado plural do gaúcho e não centrar no gaúcho exclusivamente naquela figura que a gente tem do estancieiro, das grandes estâncias, etc. Não, o gaúcho é muito mais do que isso. Está no nosso cotidiano e tem que ser plural a nossa visão sobre ele.
Legal. Ele e ela, né? É, ele e ela. Tem as gaúchas. Isso aí. Tem as roupas também, né? Isso. As vestimentas gaúchas. típicas e tudo. Que bacana. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo em seguida para continuar conversando com Flavi. Esperamos vocês. Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural, Freitas Imóveis, Uruguaiana. Olá, gostaria de falar hoje sobre esse projeto de arquitetura de interiores para um apartamento de 100 metros quadrados. O conceito dele partiu de um quadro pintado por mim que o cliente tinha no hall de entrada. Ele tem as cores amarelo, vermelho, verde, preto e branco. Daí eu criei uma estante no hall, dividindo a sala de jantar e fiz armários para louçarias com essas cores em laca de vermelho, amarelo e verde. Coloquei painéis verdes na sala de jantar e painéis em laca amarela na cozinha, em alguns nichos para os fornos também. Depois eu usei o mesmo detalhe em laca amarela no home office, onde era também um dormitório de hóspedes e uma sala de música. Foi um projeto muito prazeroso de fazer, inclusive ele tem várias obras minhas no apartamento e a minha obra também tecida em tapete, que ele tem um tapete redondo no wall e um tapete de 4 metros por 1 na circulação. Foi um trabalho muito bacana e um cuidado imenso para preservar e projetar segundo a identidade do cliente. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural, Freitas Imóveis, Uruguaiana. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Continuamos conversando com o professor Flavi. Professor Flavi, como é que foi se tornar pró-reitor da universidade, né, o pró-reitor de extensão da UFSM? Como é que é essa conquista, né? O que se faz? Certamente houve mérito, né? Conta para nós essa história. Bom, foi uma surpresa, ou melhor, uma excelente surpresa e um grande desafio. Sou extremamente grato à gestão dessa universidade, que entendeu que eu poderia assumir esse cargo, que eu acho importante pela relação que tem que se estabelecer entre universidade e sociedade. A extensão é a via pela qual a universidade marca a sua presença para além do espaço que está consolidado, que é o da sala de aula, dos seus laboratórios de pesquisa, é estar presente na comunidade e nas suas diferentes frentes. Então a gente fala de uma extensão que vai ter um caráter social e uma extensão que vai ter um caráter tecnológico também. Nós dialogamos com os grupos vulneráveis e dialogamos com os empresários, com os entes públicos, e isso tudo é importante para nós pensarmos numa perspectiva de desenvolvimento regional que traga maior igualdade aí para todo mundo. Sim. Né? Então, que prevaleça essas questões de cidadania. E aí a gente tem que trabalhar em conjunto com os diversos segmentos que a sociedade tem. Fiquei extremamente feliz com o convite e espero estar dando conta do desafio que me foi proposto. E é um período que a gente fica aí durante 4 anos à disposição da universidade, do cargo, tentando fazer o melhor possível. Ah, ele tem um prazo? Ele tem um prazo. Que A gestão iniciou em janeiro de 2018 e ela encerra em dezembro de 2021. O teu nome é indicado, então, exatamente, pela reitor, nova reitoria. Exatamente, pelo reitor e vice-reitor da universidade, exatamente. Parabéns. Obrigado. Bacana, hein? E, claro, tu foi filho da casa também, então tu teve toda essa experiência como estudante e acho que pode trazer uma inovação, uma renovação também, porque a gente precisa de renovação. Exatamente. Né? Como é que a educação gratuita vê a meritocracia e o protagonismo no estudante? Essa é uma pergunta difícil, complexa de ser respondida e eu vou tentar, mesmo assim. A questão da meritocracia em si, ela tem um conceito importante que ela traz consigo. E o principal de pensar com relação à meritocracia é de que nós temos que pensar
que é válido quando nós temos sujeitos que estejam nas mesmas condições de igualdade. Porque senão nós incorremos no equívoco de pensar que histórias de superação, que são a exceção, acabem virando a regra. E a gente passe para o cidadão as responsabilidades que são do Estado. Porque o Estado tem a obrigação de fazer com que as políticas públicas cheguem a todos. Todos e todas. Entendi. Então a meritocracia pode ser interessante quando a gente está pensando em servidores públicos. No caso de docentes, por exemplo, quando a gente pensa num plano de carreira, a progressão num plano de carreira por mérito está correta. Esses sujeitos, né, estão numa mesma condição de igualdade e se cumprirem determinados pré-requisitos, eles têm condições de progredir. Todos conseguem progredir, porque há uma igualdade. Agora, nós não podemos pensar meritocracia associando... Vou dar um exemplo bastante comum do cotidiano para que todo mundo também em casa possa entender. Vamos pensar nos jogadores de futebol que a gente tem. Nós temos alguns deles que vêm com uma história extremamente de uma origem pobre, de uma origem humilde, tem todo um esforço da família e deles para que eles consigam galgar esse lugar. Né? Mas e se a gente parar para pensar? Quantos desses meninos e meninas hoje que também jogam futebol, embora não seja valorizado da mesma forma, lamentavelmente, ficaram nessas peneiras ao longo do caminho? Quantos desses meninos e meninas pobres depositaram suas esperanças de mudar de vida no futebol e não conseguiram nem chegar num teste? Então eles não estão numa mesma condição de igualdade. E por mais que o sujeito se esforce, nós não temos essa condição inicial igual para todos. Nós precisamos de uma presença, de uma política pública, de um Estado forte, que promova educação, saúde, lazer, cidadania para todos esses sujeitos, para que não tenham que depositar as suas esperanças exclusivamente no futebol para poder mudar de vida. Sim, concordo. Né? Então, dar acesso a esses cidadãos, fazer com que eles cheguem na educação superior, isso é obrigação do Estado, mas também, ao mesmo tempo, numa sociedade tão desigual, a gente vê que tem que seguir lutando para que essa educação continue pública, de qualidade e cada vez mais acessível à população. É verdade. E me dá um exemplo de como que é aplicado o protagonismo na extensão, na universidade. Perfeito. O protagonismo é uma outra via, né? É uma outra vertente aí e se relaciona muito bem com a extensão, porque o que a gente quer quando trabalha em situações que são... a gente trabalha com situações de extrema desigualdade também. Nós queremos que cada vez mais os sujeitos, que os cidadãos, eles, vou usar uma expressão muito nossa aqui do Sul, tomem as rédeas das suas vidas, né? Mas para tomar as rédeas das suas vidas, não é só de uma maneira reivindicatória. Tomar as rédeas das suas vidas significa entender, respeitar o seu lugar de fala, empoderar-se, mas também ser capaz de transformar essas realidades. E ele tem que ser um sujeito que passa a ser atuante sobre essa vida. Tomar as rédeas não é só exigir do outro que faça as coisas para mim, mas é como eu me aproprio desse lugar para ajudar a transformar também. Isso é exercer um protagonismo. Se tornar independente. Exatamente. Né? O sujeito Responsável. Autônomo. Exatamente. Dar autonomia ao sujeito. Isso é muito importante, porque embora a gente entenda que é obrigatório a educação gratuita, Sim. isso não significa que o estudante não vai exercer o seu protagonismo como pessoa. Exatamente. Deve. Ficar esperando, entrar naquele outro ciclo vicioso. Não, ao contrário, ele tem, né, uma educação gratuita e ele tem que aproveitar aquilo para se tornar... exercer o seu protagonismo também. Na sua história. Na sua história ele e da sociedade. Ele está ganhando ali uma oportunidade belíssima. Exatamente, para uma sociedade melhor. E depois ter a oportunidade de, como empresário, como professor, enfim, né, retornar
Exatamente. contribuindo. Transformando realidades. É. Exatamente isso. É Bacana. sempre assim, ó. O Estado tem os seus deveres e o cidadão tem os seus deveres e os seus direitos. Então, não são só direitos. É uma via de mão dupla. E é esse lugar que a gente precisa entender se quer construir uma sociedade melhor para todo mundo. Que bacana, que bacana, que bom. E sobre, por exemplo, assim, o campus, eu sou apaixonada pelo campus. É verdade. Eu sou arquiteta e aquelas arquiteturas, aquelas edificações, o que é aquela biblioteca? Incrível. Tem outros prédios lá belíssimos. Como é que é viver, né, percorrer esse campus no dia a dia, se as pessoas que trabalham lá, tu sente que elas valorizam, porque tem uma questão de cultura aí, né? Sim. Bom, como é que tu te sente? Para começo de conversa, eu não sou arquiteto, mas me sinto, acho que, muito parecido contigo de estar naquele campus. Porque, além de todo o conjunto arquitetônico, aquele espaço ele tem um cuidado também com relação ao paisagismo, ele tem um ambiente que é muito peculiar dele, né? Mas numa visita que nós tivemos aí de um especialista dessa área de arquitetura no ano passado, a gente ficou sabendo que nós temos aí em Santa Maria, no campus da UFSM, o segundo maior conjunto arquitetônico modernista do país reunido no mesmo espaço. Eu imagino então, mesmo. Isso é belíssimo. É que um arquiteto que já estudou a arquitetura modernista, eu enxergo de cara aquilo. A posição dos prédios, né, os distanciamentos, a valorização, coisa que a gente não vê mais hoje nas cidades, aquele apinhamento de prédios. Aquilo é humano. Exatamente. É belo, é artístico. E a gente daí tem prédios icônicos, né? Como tu falaste, a Biblioteca Central, o Planetário e a Reitoria são prédios icônicos nesse conjunto modernista que nós temos, né? Duas novidades que eu queria aproveitar para contar, então, aí, vai ser como um spoiler já. Tá. Biblioteca Central. Eu ia perguntar, mas vamos ver. A partir do ano que vem, nós pretendemos poder inaugurar um espaço do acervo artístico da universidade. Que bacana. E estamos fazendo um trabalho muito sério, muito competente aí nessa área de catalogação das obras de arte, para que a gente possa acomodar a reserva técnica e ter 2 salas de exposição também nesse espaço lá da Biblioteca Central, que pode ser enxergada aí como um grande centro cultural também, né? Sim. Então essa é uma das novidades. E a outra é o prédio da antiga reitoria, que fica lá no centro da nossa cidade. Isso. O nosso projeto... Na Floriano Peixoto, Agora já aprendi. Exatamente. O nosso projeto é que aquele espaço ele passa a ser um espaço de ações comunitárias e empreendedoras. Então é renovar o sentido que aquele prédio tem para a população, dada a importância que ele tem. E ele é um prédio modernista também. É uma edificação com todas as características modernistas. E por isso que o nosso projeto em curso agora, ele é um projeto retrofit, preservando as características originais do prédio, mas entendendo também esse tempo contemporâneo, que hoje tem toda uma... acho que tu é muito mais especializada da área para dizer isso do que eu, mas vou me atrever. Tem todo um sistema diferente aí, ó, de tubulações, internet, né? Que atualizar exatamente, esses prédios, né? Exatamente, um projeto retrofit permite isso. Permanecer com esses valores do prédio, da sua arquitetura original, mas ao mesmo tempo atualizar para a contemporaneidade. E então existe essa intenção de tanto manter historicamente esses prédios de valor e fazer manutenção neles, né? Restauração e dando novos sentidos cada vez mais, como por exemplo poder fazer a guarda desse acervo artístico da universidade, disponibilizando um outro espaço para a população de Santa Maria, da região, e ao mesmo tempo ressignificando aquele espaço da antiga reitoria, que hoje não tem mais aulas sendo ministradas lá, mas várias ações podem ser desenvolvidas para que a interface com a comunidade seja maior. Exatamente. E também houve também um restauro lá na reitoria. Então o restauro que houve do Eduardo Trevisan foi no prédio da reitoria do centro? Não, no prédio da reitoria do campus. Do campus mesmo. Fala um pouquinho para nós dessa obra. Ele me trouxe uns presentes aqui lindos.
Essa obra aqui vai ser lançada na Feira do Livro de Santa Maria, agora de 2020, que é uma feira toda especial, né? Esse livro, ele marca a trajetória de vida e arte do Eduardo Trevisan, um grande artista santamariense. 100 anos. 100 anos, é o centenário do Eduardo Trevisan e os 60 anos da universidade. A obra foi escrita pelo filho dele, o Flammarion Trevisan, que seguiu a trajetória do pai. E nós temos dentro da universidade muitos murais, esses murais artísticos, né, que foram pintados pelo Eduardo Trevisan. E essa obra que você fala do Restauro, ela fica no prédio da reitoria, no segundo andar, no Salão Imembuí, e o nome da obra se chama A Lenda de Imembuí. A Lenda de Imembuí. Esse é o nome da obra. E tá aqui, ó, nesse livro. Bacana. A Lígia já vai ter de antemão, né? Já vai conhecer um pouco mais dessa reserva. Nós já gravamos também um programa no painel da biblioteca do campus, né? Que também é de Eduardo Trevisan. Exatamente. Nós já gravamos 2 programas lá que vocês podem rever, que é desse artista. Exatamente. Aquele mural lá se chama A História do Livro. A História do Livro. Exatamente. E aqui vai ter então um pouco de tudo isso contado e lançado aí na Feira do Livro. Legal. Flávia, nós precisamos encerrar o programa. Que pena! Tá tão boa essa conversa. Eu vou ter que fazer outra entrevista pra gente esmiuçar alguns detalhes aí das tuas pesquisas mais. Eu quero te agradecer pela tua vinda aqui no programa, no ateliê. E eu gostaria que, para encerrar, que tu falasse assim, da importância deste programa para a comunidade, o programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. O que tu acha que ele está assim, contribuindo? Lígia, a gente pode melhorar. De antemão, super agradeço o convite para estar aqui. Parabéns pelo ateliê, parabéns pelas obras que tu tens. Obrigada. E o que eu consegui ver do programa, e quero te dizer aqui com todo carinho e respeito, que é um programa que consegue fazer um link com as diferentes expressões artísticas da vida. Da vida. Então, quando a gente consegue ver a pluralidade de convidados que você traz para dialogar sobre essa temática da arte do belo, a gente vê que a arte e o belo perpassam diversas facetas da nossa vida. Né? E eu acho que isso é incrível no teu programa e isso faz toda a diferença para quem está de casa assistindo. Estou conseguindo alcançar o objetivo, então. Sem dúvida. Porque o belo está na nossa vida todos os dias. Exatamente. Desde quando a gente vai dormir, arrumar a nossa cama, até quando a gente acorda. Se arruma, bota a gravatinha borboleta, toma um café. Isso aí. Né? Exatamente, exatamente. Obrigado, Flavi. Muito obrigado, Lígia. É um prazer estar contigo aqui. Temos que encerrar o programa, então. Agradeço a presença de vocês. Vocês podem assistir este programa no site da TV Santa Maria, santamaria.tv.br, nas redes sociais do Facebook e do YouTube, da TV Santa Maria e do programa Lígia Marques. Este programa é exibido todos os sábados às 20 horas, inédito no canal 19 da NET, com reprises durante a semana. E você também pode enviar e-mails com sugestões e ser um apoiador cultural deste programa. Escreva para programaligiamarques@gmail.com. Agradeço aos apoiadores culturais deste programa e a gente se vê nos próximos programas. E eu espero você. Programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Apoio Cultural, Freitas Imóveis, Uruguaiana.